crianças, tudo bem? Hoje eu trouxe uma nova história pra gente. Para começar a nossa história, vamos cantar uma musiquinha. Você se lembra ou não se lembra? História, história, história. Agora, agora, agora. Agora, agora, agora. História, história, história. Vai começar a nossa história. A história que eu trouxe hoje é uma história de um senhorzinho que se achava esperto. Ele se chama Pedro Malazar. E a nossa história se chama Sopa de Pedra. Sopa de pedra? É, isso mesmo, sopa de pedra. Vamos iniciar a nossa história então. Era uma vez um senhorzinho chamado Pedro Malazar. Ele se achava o esperto. E um dia, lá na cidadezinha que eles moravam, lá do outro lado do rio, longe, longe, muito longe, numa cidadezinha bem pequenininha, tinha uma venda. Nessa venda, estavam todos falando mal de uma certa senhorinha. Diziam assim: "Ah, aquela senhora lá é muito mão de vaca. Ela não dá nem osso para os seus cachorros. Ela deixa os pobres coitados morrerem de fome. Ela não dá nada para ninguém. Nada, nada, nada. Duvido aparecer alguém que tire um grão de areia daquela senhora." Pedro Malazar, então, ouviu toda a conversa e foi se aproximando. Então ele chegou perto e disse assim: "Pois eu faço uma aposta com vocês e eu vou lá e vou tirar tudo daquela senhora. Vocês vão ver." E então eles apostaram e foi lá Pedro Malazar na casa da senhorinha. Andando, 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 lá de trás da montanha estava a tal casa da senhorinha. Chegando lá, Pedro Malazar avistou aquela casinha e pensou: "Já sei o que eu vou fazer." Pegou lá uma pedra no caminho e levou. Chegando próximo lá da cerca da casinha, ele juntou uns gravetos, colocou fogo e começou a soprar. E começou a sair a fumaça. E nisso, a senhorinha abriu a janela, olhou aquela fumaça toda e resolveu sair lá fora. Então ela chegou lá e perguntou para Malazar: "Uai, o que o senhor está fazendo aí com essa fogueira aí na porta de minha casa?" "Ô, dona, é que eu tô com muita fome, sabe? E eu resolvi fazer minha sopa aqui na beirada da sua cerca. A senhora vai achar ruim com eu?" "Não. Que sopa que é essa que você vai fazer que você não tem nada?" "Então, dona, eu tava pensando aqui, será que a senhora não tem lá uma panela para me emprestar, não, uma colher?" "Panela? Não vai gastar nada mesmo." E a senhorinha foi lá e trouxe a panela e trouxe uma colher também. Pedro Malazar, mais que depressa, colocou a panela em cima do fogo, pegou logo a pedra, tacou dentro da panela e começou a misturar. E misturar, e misturar. A senhorinha ficou olhando meio cismada e perguntou: "Uai, eu nunca vi isso. Sopa de pedra?" "É, dona, e vai ficar bom, viu? Muito bom." "Sei não, sopa de pedra." "É, dona, sopa de pedra, mas sabe que para ficar melhor ainda, se a senhora tiver lá uma cebolinha, uma salsinha, um pouquinho de sal, vai ficar melhor ainda." "Uai, cebolinha, salsinha, um cadinho de sal, eu tenho sim." E a dona foi lá e trouxe para Pedro Malazar cebolinha, salsinha e um cadinho de sal. E Pedro tacou tudo na sopa e continuou a misturar. E a dona, meia cabreira, perguntou para Pedro: "Uai, essa sopa aí tá até engraçada." "É, dona,
não farta nada, mas causa assim, a senhora tiver lá um tomate, uma batata, é de ficar melhor ainda. E a dona pensou, um tomate e uma batata, eu até que tenho. E ela foi lá e buscou. Ela buscou uma batata e buscou um tomate. E Pedro colocou na sopa e continuou a misturar. Ah, espera aí, eu esqueci. Não coloquei a água, né, dona? Traz lá um cadinho de água, dona. E ela buscou a água. E Pedro despejou a água. E começou a misturar, e não é que o cheiro começou a subir daquela sopa que estava ficando era boa. E a dona lá, em toda curiosa para saber como é que ia ficar, tornou a perguntar: Uai, mas essa sopa sua tá até cheirando? Não é mesmo, dona? E há de ficar é boa, viu? Mas ia ficar melhor ainda se a senhora tivesse um franguinho lá. A senhora não tem não, um franguinho lá? E a dona pensou logo, há de ficar melhor mesmo, né? Um franguinho nessa sopa. Correu lá e pegou o frango e trouxe o frango e tacou dentro da sopa. E ele está aqui, mistura e mistura e mistura. E olha que a sopa tá cheirando. E tá cheirando demais. E a dona ficou meio cabreira. Uai, seu José, não é que essa sopa tá ficando é boa? E a de tá é gostosa porque tá cheirando demais e não é? E a sopa já tá é pronta. Traz lá pra nós um pratinho, uma colher que nós vamos mandar essa sopa pra dentro. E a dona foi lá e buscou logo o prato e a colher, que eu esqueci de pegar. E ela foi lá buscar o prato e a colher. Espera só que ela já volta. E então ela foi lá e trouxe o prato e a colher. E Malazar logo em seguida encheu o prato de sopa e deu a ela. E encheu outro prato para ele e comeu. E comeu, e comeu, e comeu, e comeu toda a sopa. E a dona, que não era boba nada, ela ficou observando aquilo. E é que ela viu lá no fundo da panela estava a pedra. Sobrou só a pedra. E ela pegou a pedra e disse a Pedro: Uai, eu tô aqui espiando. Sobrou a pedra. E essa pedra tá do mesmo jeito? E o Pedro, que não é bobo nada, disse a ela: a pedra eu vou guardar para fazer outra sopa, mas logo, né? Mas logo há da gente ficar com fome de novo. E ela ficou olhando. Oh, engraçado. Não é que a sopa de pedra foi boa? E a senhorinha foi embora para sua casa. E Pedro, esperto igual uma lebre, sabe o que ele fez? Correu lá na vendinha para pegar o dinheiro da aposta. Chegando lá, ele contou para eles como é que tinha acontecido e ele ganhou, foi ó, muito dinheiro da aposta. Esse Pedro é muito esperto, não é? Então, esta foi a nossa história do Pedro Malazar, um espertalhão que enganou a doninha, coitadinha. Mas ela também era assim muito pão dura, não gostava de dar nada para ninguém. Desse dia em diante, ela até que passou a dar uma comidinha para o seu cachorrinho. E então, gente, esta história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser que conte outra. Beijinho, beijinho e até a próxima!